Bom, galera, começando o 6º episódio do Quadra 27, estou aqui com o meu amigo Edgar, que está substituindo o Guilherme como meu parceiro. Guilherme, ele não pôde comparecer aí nessas duas últimas gravações, então eu trouxe aí o Edgar, que me ajuda muito também. A gente trabalha há algum tempo junto. E também entende muito de um assunto que a gente vai falar hoje, que é uma dificuldade que tem no mercado, Edgar, aluguel. E quando se fala, isso sempre é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça você, Edgar? Diária. E também a gente trouxe como o nosso convidado de hoje o Leandro Lungo, que está trabalhando com uma plataforma, uma startup mineira bem interessante, que chega no mercado capixaba com, eu não vou dizer a promessa, né, Leandro? Eu vou dizer mais com uma opção bem interessante para quem quer trabalhar com aluguel, mas não quer ter aquela dor de cabeça da operação. Perfeito. A plataforma que a gente traz, a Locimob, ela visa facilitar a vida de qualquer imobiliário ou corretor que queira trabalhar a locação de imóveis sem ter os problemas e as dores de cabeça, como o próprio Edgar aqui comentou. A gente assume essa operação para trazer essa facilidade, essa tranquilidade e a imobiliária só focar no comercial. Bacana. Mas antes, vamos falar assim, primeiro, vamos pensar no que a gente considera, Edgar, problema para uma carteira de gestão de aluguel, assim. Por que essa dificuldade? Por que não chega à conclusão? Quais são os problemas que envolvem isso? Dentro da cadeia, dentro da jornada, né, de locação, que é na parte que envolve a parte comercial, envolve o pós-atendimento até a entrega da chave efetiva para o cliente. Tem diversas fases ali que a gente sofre por, às vezes, desorganização, por falta de ferramentas, prestadores de serviço. Então, assim, de um modo geral, a dor de cabeça que a gente fala que é exatamente, às vezes, falta de experiência, entendeu? Falta de processo muito bem definido, que faz com que, às vezes, vai embolando. Então, alguns problemas do início vão até o final. Então, tem imobiliários que acham que a alocação é somente o comercial, né? Alugou, coloca para dentro e... O problema, o mercado imobiliário como um todo, ele às vezes, o corretor que se torna um gestor, ele esquece muito disso que o Edgar falou, dele definir os processos. Ele está tão acostumado a ser a operação e ele esquece que como gerente, como diretor, como um dono, ele tem que entender o processo. E aí entra essa divisão da pré-locação, que é captar, mostrar o imóvel, fechar o negócio, e a pós-locação, que é a pós-locação que dá a dor de cabeça. Que vem os problemas com o imóvel, o inquilino, a inadimplência, vem os problemas que tem justamente com repasse para o proprietário, porque às vezes o inquilino entra na inadimplência, o proprietário que não quer saber, ele quer receber o dinheiro ele em dia. Então existe os problemas pós-locação, e o Edgar foi muito feliz. Às vezes o problema se inicia na pré-locação, quando você vai colocar esse inquilino para dentro. Muitas imobiliárias não têm muito critério, na ânsia e na vontade de alugar, aceita qualquer tipo de garantia, às vezes uma calção, às vezes um fiança, um fiador tradicional, não faz uma análise de crédito criteriosa. Esse problema, esse futuro locatário pode se tornar um grande problema no final, durante o processo todo da pós-locação. Edgar, você está à frente aí de uma carteira de aluguel vasta, né? E está aí há 10 anos trabalhando com isso. Quais são as maiores dificuldades que você encontra aí nesse pré que o Leandro falou? Até para o pessoal que quer mexer com aluguel, que hoje eu vejo no mercado que a gente tem algumas possibilidades, né? Todo mundo entende o aluguel como uma possibilidade de renda boa. Mas você tem quem vai começar a trabalhar e não sabe o que espera desse aluguel. Você tem quem já trabalhou, entende que é lucrativo, mas não quer voltar por falta de braço, por saber que é trabalhoso. E você tem quem trabalhou e disse, não vou trabalhar nunca mais porque foi traumatizante para mim. Exatamente. E você é um cara que é paciente, é cara de processo.
e conseguiu superar essa barreira. Tanto que você está 10 anos trabalhando com uma carteira de aluguel e uma carteira de aluguel volumosa. Como é que foi esse processo de início para você até construir essa carteira? Assim, eu acho que assim, todo mundo não, mas a grande parte das pessoas, elas enxergam o interesse na locação porque vai dar um plus a mais na imobiliária. Então vai começar a entrar um dinheiro a mais na imobiliária, mas não entende que por trás disso você tem que ter uma linha bem profissional. Entendeu? Então, assim, existe uma grande diferença do mercado de locação para o mercado de vendas. Sim. O mercado de vendas, ele está muito mais profissional na parte comercial do que a parte de locação, entendeu? Então, assim, é muito importante entender que a organização ela tem que estar desde o início. A pessoa que vai trabalhar na parte comercial tem que entender que ela precisa ter conhecimento, precisa estudar, precisa conhecer, precisa saber fazer o trabalho da melhor maneira. Não é simplesmente assina contrato, porque isso é até fácil, né? Assinar um contrato, colocar pra dentro, assina contrato, bota pra dentro. Você só tá jogando problema. A locação, ela tem um viés bem de contraditório da venda. A venda, como o Edgar falou, ela é um pouco mais profissional, porque na cabeça do corretor ou da imobiliária, aquilo ali que dá dinheiro. Então ele tenta se profissionalizar porque ele tem muita concorrência. E a venda tem uma coisa muito interessante. É mais fácil você captar um imóvel de venda, você consegue captar muito mais, mas a jornada de venda desse imóvel, ela é um pouco maior. Então, aquela captação que vai entrando na carteira da imobiliária ou do corretor, ele enche os olhos. Não, amanhã eu vou vender, mês que vem eu vou vender. E às vezes demora 6 meses, 1 ano para ele vender uma captação que ele fez. Já a locação, por ter uma concorrência bastante grande, ela já tem mais dificuldade. A oferta de imóveis para alocar é menor do que a oferta de imóveis para vender. Então, é mais difícil você conseguir captar um imóvel para locação. E aí, não basta só na venda, hoje você tem os grandes portais, você tem as placas, você tem o relacionamento para conseguir o lead. A locação, você também usa os grandes portais, as redes sociais, lead, mas o tempo de jornada do cliente decidir a locação, ela não passa às vezes de 30 dias. Muito cool. Então, o grande diferencial para venda e locação é a captação. Né? E a captação para locação é muito diferente de você captar um imóvel para venda. Até a precificação. Eu conheço um monte de imobiliária, o JR deve até saber, que elas conversam comigo e falam assim: Leandro, eu captei um imóvel para venda. Eles não me perguntam como é que coloca preço. Mas quando eles captam o imóvel para locação, eles me ligam: Leandro, eu captei um imóvel no bairro tal, tantos metros quadrados, qual que é o valor que eu ponho de aluguel disso? Porque eles não estudaram, eles não foram atados no conhecimento, eles não têm interesse em mexer com a locação. Muito isso aí, Assim, tudo inicia porque a mão de obra na parte comercial é menos qualificada. Então isso aí realmente é um gargalo que precisa ser encarado. Toda a evolução que teve a locação em termos de garantia, de processo, de tudo, ela não evoluiu, não acompanhou na parte comercial. Entendeu? Então hoje você consegue discutir modelos de negócio, um monte de coisa que são sensacionais, coisas que você consegue agilizar, você consegue automatizar tudo durante o período pós-contrato, mas essa outra parte que é o comercial, que é o inicial, que tem que ser muito bem feito, ela tem muito erro. Entendi. Né? Então, assim, a gente não pode encarar, então, quem vai começar a trabalhar com aluguel, que trabalha como um negocinho que vai dar uma renda para imobiliária. Tem que encarar como um negócio muito claro, tem que ser profissional, tem que ter um CRM por trás, tem que ter um sistema e tem que vai dar resultado com o tempo. Com o tempo. Exatamente. O grande diferencial da locação é que você constrói uma renda. Né? Você começa ganhando, às vezes, R$100 por mês e depois de um ano você pode estar ganhando 3, 4 mil. Depende da forma que você planejou, o foco que você deu, o nicho que você quer captar, o bairro, o ticket médio. E ali você consegue construir uma renda. Outra coisa que é muito complicada entre venda e locação é que a venda, praticamente,
não tem a pós-venda. A não ser de você ligar para o cliente e perguntar, tá satisfeito do imóvel que eu te vendi? Eu desconheço, Edgar. Um corretor, eu desconheço. Deve existir. Que ele terminou de vender o imóvel e liga para 3 meses depois e fala assim, ô, seu José, o senhor tá feliz aí? Porque ele morre de medo de ter vendido, o cliente tá arrependido, ele não fez o acompanhamento pós-venda. A locação, ela não se encerra quando se aluga. Tem que ter o pós-locação. Se bobear, começa, né? Isso. E aí o Edgar deve ter uma propriedade para falar disso melhor do que eu. Aí vem os problemas, porque você depende muito de terceiros, os prestadores de serviço. Deu um problema no imóvel. É o eletricista, é o bombeiro hidráulico, é o pedreiro, é o pintor. Você tem os problemas da inadimplência, o inquilino que até então estava pagando em dia deixou de pagar. Vistoria. A vistoria do imóvel. Então tem uma série de problemas que às vezes nos primeiros 3, 4 meses da locação não apareceram, o inquilino ficou desempregado ou teve um problema de saúde e não pode trabalhar, e que aí vem os problemas. Problema no imóvel. Então, a alocação é uma construção. Você constrói uma carteira, que é uma receita recorrente, crescente, porque você vai sempre aumentar a sua locação, mas ela também você tem que construir toda uma estrutura, que é o que o Edgar, quando a gente conversou com ele na imobiliária dele, ele falou, cara, eu tô há 10 anos no mercado, agora que eu tô tendo uma estrutura, eu tenho alguns bons profissionais que prestam serviço para mim, agora que eu tenho uns bons funcionários, porque é outro problema, tem mão de obra especializada para locação. Ô Edgar, o Leandro, ele falou uma coisa bem interessante, assim, que de fato você constrói, né? E ele mesmo deu o seu exemplo que você construiu isso, né? Não foi de um dia para a noite. E você mesmo falou agora de rotatividade, que existe uma rotatividade, mas também, pelo que eu estou entendendo, na carteira de aluguel, não se tem profissionais que tem o seguinte, eu vou construir uma carreira aqui no aluguel, o cara não enxerga isso. É possível construir como corretor uma carreira? Eu vou uma coisa para o Edgar, o problema não é só a rotatividade, o problema é que quando ele forma um corretor, um profissional, seja de venda ou de locação, a pessoa resolve ser concorrente. Abre uma imobiliária ou abre um trabalho para concorrer com você. Você acaba formando profissionais para o mercado. A locação ela é rentável, né? É inegável que ela é muito rentável. Você tem uma operação bem executada. Então, às vezes, os profissionais que estão dentro, eles começam a enxergar e ver para ele essa possibilidade. Então, muitos quando começam a ter, às vezes, um desempenho um pouco melhor, acaba saindo e montando uma empresa. Só que aí ele esbarra naquela questão, processos de estruturação, entendeu? Não é só pegar... Não é, mas as pessoas acabam enxergando, na maioria das vezes, que é fácil, que é simples e que é rápido. Só que não é simples, não é rápido, entendeu? E requer muita atenção. Tomamos diversas porradas já por erro nosso operacional. O Leandro, a gente falou aqui de alguns problemas, né? Mas a startup que você representa, que é a Imob Service, e que trabalha com um produto específico para resolver alguns problemas voltado para o mercado de locação. Como é que seria isso de absorver os problemas, assim, como é que seria a operação? Na verdade, o Edgar falou uma coisa que eu acho muito interessante. Existem empresas e existem gestores que eles têm a paciência de construir uma carteira, de construir um time de colaboradores afiados, ele tem uma paciência de montar um cadastro de fornecedores, porque o grande problema é a pós-locação. Essa dificuldade da pós-locação é que a gente, mais de 2 anos com a nossa empresa, que a gente identificou em Belo Horizonte com um grupo de 58 imobiliárias. Era uma dor, né? De não ter um profissional, de não ter um prestador de serviço, de não ter um CRM. Eu conheço imobiliárias hoje que trabalham ainda na planilha. Tem mais de 200 contratos e trabalham com planilha, porque não tem condições financeiras para, às vezes, pagar um CRM. O ticket médio dela é baixo. Então, a Lokimob, que é a vertente da Imob Service para locação, ela vem fazer toda essa parte de pós-locação. A gente se torna o operacional, o administrativo do corretor ou da imobiliária.
Então a gente faz desde a análise de crédito até a possível rescisão contratual ou um despejo. Tudo isso é feito por nós. Nós já temos um back-office, nós temos uma empresa de tecnologia por trás, nós temos seguradoras por trás, e a gente faz toda essa gestão pós-locação com aluguel garantido em dia, que é o que o mercado hoje não oferece. Eles oferecem um aluguel garantido, mas em dia não oferece, ou seja, independente do inquilino pagar ou não, o repasse ao proprietário está garantido e a comissão do imobiliário está garantida. Então a gente construiu, da mesma forma que uma imobiliária tem que construir a sua carteira, tem que ter paciência, porque o ser humano é imediatista e o corretor é mais ainda, que quer ganhar dinheiro na hora. Então a gente também, em 2 anos, construindo um processo para trabalhar para terceiro, porque nós não somos uma imobiliária. Então esse processo foi igual o Edgar falou, faz, testa, dá errado, faz de novo, e startup é assim, né? E hoje nós chegamos num modelo quase ideal, porque ainda falta alguns ajustes para ser feito. Então, mas assim, só resumindo, você cuida da parte que, no caso a Loca Imob, cuida da parte... Qual que é a função do corretor? Então, é captar o imóvel e trazer o cliente? Sim. Como é? Toda pré-locação é a função da imobiliária ou do corretor, que é captar o imóvel, anunciar, mostrar para o candidato e ali ele fazer todo um fechamento do negócio. A partir do momento que ele fechou o negócio, entra-se a parte da pós-locação, que é fazer análise de crédito para ver se esse candidato tem condições de assumir aquela responsabilidade que é pagar um aluguel mensal durante um contrato lá, talvez residencial de 30 meses. Ok. E toda essa parte de pós-locação, onde tem que fazer contrato, gerar boleto, fazer repasse para o proprietário, fazer o suporte a esse inquilino, tudo que ele precisar no imóvel, fazer o suporte à imobiliária, tudo que ela precisar de jurídico, né? Fazer toda a parte de garantia, porque quem garante o repasse, quem garante a comissão não é a Loca Imob, é uma grande seguradora do mercado no qual nós temos um produto que é exclusivo, né? Que é o seguro proteção de carteira. Então, todo esse trabalho que a gente faz é para simplesmente... Então, independente do que aconteceu, o dinheiro está na conta. Está na conta. Tanto da imobiliária quanto do proprietário do imóvel. E não vai ter inadimplência. A gente hoje não tem inadimplência. Por quê? A imobiliária que trabalha com a Loca Imob, ela tem 100% de adimplência. Não, mas tudo bem. Aí o cara que não paga, o que acontece? Essa pessoa, esse inquilino que possivelmente não vai pagar, ou se tiver esse tipo de inadimplência, quem absorve é a Loca Imob. Nós é que fazemos todo o trâmite de rescisão, de retirar ele do imóvel, de cobrar essa dívida que agora ele está com a gente. Porque a imobiliária e o proprietário não tem nenhum prejuízo. Nós é que assumimos o risco de dar um crédito para um inquilino morar lá e a gente entrar como um avaliador de crédito dele. A gente não entra nem como fiador, porque os nossos contratos de locação, que esse é o futuro do mercado imobiliário, né? Se você perguntar para o Edgar aqui há 5 anos atrás, vamos colocar 8 anos atrás, se ele imaginava que algum dia ele ia alugar um imóvel sem fiador, ele vai falar que não. Não passava isso na nossa cabeça. Mas, Edgar, você não vê como ponto positivo o cara ter um fiador? Por que se responsabiliza pelo problema de alguém? Não, o fiador ninguém gosta, né? Ninguém gosta, ninguém quer ser. Eu só tô fazendo isso hoje tem porque... muita empresa que no contrato social proíbe os sócios de serem... Por que eu tô falando isso? Porque eu tive numa imobiliária recentemente e um dos sócios falou assim, quando o cara vem alugar aqui e fala que ele tem fiador, ele fica até feliz. Porque ele sabe que aquele cara tem condição de bancar. Porque se ele não tivesse, dificilmente ele teria problema. Por isso que eu tô perguntando. Entendi. Então o fiador é bom ou o fiador é ruim? Assim, eu acho que a relação de análise do cliente para saber se ele tem a condição financeira de pagar ou não tá baseada nisso. Eu concordo. Se ele tem a condição de pagar uma calção, um título de capitalização, não tá nisso. É especificamente em cima do score do cara no histórico de pagamento. Eu acho que a análise tem que ser em cima disso. Eu acho que assim, o mercado de locação, ele tende a ser mais flexível do que ele é. Não tem jeito, você tem que passar a ter uma análise. Eu vou falar agora dentro do que eu acredito no mercado.
eu acredito que o mercado hoje ainda pratica coisas que muito em breve não vão ter. Inclusive já tem algumas empresas que trabalham, por exemplo, o cara tem que ficar no imóvel enquanto ele quer. Exatamente. Eu sou um cara completamente contrário à multa rescisória. Então assim, cobrar do cara 3 aluguéis ali proporcionais que o cara quer sair, cara, pode ser que o cara não tá feliz no condomínio, pode ser que o cara não tá bem ali. Interessante. Isso, aquilo. Eu concordo com o Então assim, eu acho que ele tem que estar se ele estiver bem. Se perder o emprego, isso, aquilo, começa a atrasar, o que vai dificultar tirar o cara? Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que a relação ela tem que ser mais simples, ela tem que ser mais flexível. Eu concordo. E mais humana, talvez, né? Então, assim, eu acho que a tendência de mercado é exatamente isso. Você quer alugar, por exemplo, você chegar na imobiliária e quer alugar por 6 meses. Não vão te alugar. Consideram isso ainda temporada. Entendeu? Eu quero ficar 8 meses. Às vezes eu tô num contrato aqui que eu vou ficar aqui trabalhando 8 meses. Porque eu tenho que fazer 12 meses e pagar uma multazinha. Concordo. Entendeu? Então, assim, ele tem que ser flexível. A análise tem que ser em cima dele. Ele tem a condição de pagar? A empresa tem a condição de pagar para ele? Ponto, acabou. Tem que ser analisado como um crédito. O paradigma, isso que ele está falando, foi motivo de discussão em Belo Horizonte, que as imobiliárias tradicionais mesmo, que estão acostumadas com a multa rescisória, elas sempre lutaram pela multa rescisória porque já teve o prejuízo da inadimplência, então agora eu vou cobrar a multa. Só que se o cara já não conseguiu pagar o aluguel, ele vai conseguir pagar uma multa de 3 vezes o aluguel? Não vai. Então, esse talvez seja o segundo ponto que vai cair no mercado imobiliário. O primeiro foi fiador. E nós temos um grande player, nós não precisamos citar o nome, todo mundo do mercado imobiliário conhece, que há 10 anos atrás ele iniciou o mercado imobiliário alugando sem fiador. Todo mundo achava um absurdo e eles têm hoje uma carteira de 169 mil contratos de locação sem fiador. Não vamos falar que é o Quinto Andar. A gente não pode falar esse nome aqui, hein? E é uma tendência. O que o Edgar está falando, eu assino embaixo. É uma tendência a acabar com a multa rescisória. Como quer ver uma coisa que talvez também vai se mudar muito, é a questão de você obrigar uma imobiliária a não garantir o aluguel para o proprietário e querer cobrar valores diferentes por isso. Né? Peraí, ou você presta o serviço da forma que você está acostumado a fazer e garante o aluguel ou não. Se você não tem hoje lastro, você não tem um recurso, uma retaguarda para garantir esse aluguel para o proprietário, o mercado está se movimentando para fazer isso. Então, muitas imobiliárias vão ter que buscar alternativas, como a Lockmob, ou buscar recurso próprio. O Edgar ele pode ter um recurso próprio que ele mesmo vai garantir o aluguel da carteira dele. Né? Porque hoje o que a gente precisa passar para o proprietário? Segurança. Então, assim, basicamente o que vocês estão falando ainda é olhar menos para o próprio umbigo e olhar mais para o que pode oferecer de serviço e prestação mais humana para o mercado, né? Cara, assim, a administradora de imóvel, ela tem um porquê de existir. Ela não pode ser a barreira. Eu só tenho o porquê de existir se eu solucionar de uma melhor maneira possível um problema. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a gente passou por esse início aí, uns anos, que foi a digitalização do mercado. Muitas empresas enxergaram que era só entrar no digital ali, nada mais. Mas é uma coisa muito maior. Muito maior. Entendeu? Então, hoje as coisas são plug and play. Então, você contrata aqui, pluga ali, você consegue colocar uma operação funcionando de uma forma muito melhor. Então, assim, a questão de garantia, imobiliárias não tem a condição para aportar ou fazer qualquer coisa em relação a valores, inadimplência e tal. Mas hoje você tem ferramentas para isso. Você pluga dentro do seu negócio e ela é mais uma solução que você consegue dar para o seu negócio. Então, exatamente, o nosso negócio é solucionar esse problema. A gente não é a barreira, a gente não é o principal, a gente é o meio. Então, a gente transforma a solução numa coisa viável para quem tá alugando. E eu acredito que a gente tem o aluguel, ele não tende a diminuir, ele tende a crescer. Porque, assim, a gente tem... Pode ser que eu esteja totalmente equivocado na minha visão. Mas, assim, a gente está vendo que muita gente investe em imóvel,
Muita gente sai daqui, vai trabalhar em outro lugar, não quer ficar muito tempo, pega, muda. Ah, eu quero trabalhar mais perto do meu trabalho, então vou me mudar para cá, eu vou, sabe? Então eu vejo isso como uma tendência positiva, até para quem trabalha com aluguel e tal. Como é que vocês veem isso? Cresce ou não cresce? Você acha? Ó, conversando com o Edgar esses últimos dias que a gente teve visitando a imobiliária dele lá, e eu já sabia dessa informação, a gente acredita aí que mais de 60% dos imóveis que estão disponíveis para locação não estão na mão de imobiliária ou de corretora, ou estão na mão do proprietário ou de advogados. Então, existe duas vertentes, uma oferta maior de imóveis para locação e existe também uma possibilidade da profissionalização disso com os agentes do mercado imobiliário, que são as pessoas indicadas para cuidar de uma locação. Não é um advogado e não é o proprietário. Mas aí essas barreiras que o Edgar falou, que afasta esse proprietário. Quer cobrar um honorário, mas não quer prestar um serviço adequado. Né? E aí a digitalização, como ele está falando, veio, por exemplo, antigamente você tinha que assinar um contrato, o inquilino tinha que pegar aquele contrato, ir no cartório, reconhecer a firma, voltava, esse processo levava às vezes até 10 dias, porque você tinha que mandar para o proprietário que morava nos Estados Unidos. Cara, hoje você assina um contrato em 24 horas, porque é tudo digital e a assinatura eletrônica substitui a validade de um cartório. Então, imobiliárias que acham assim, eu estou entrando na digital, agora eu tenho um site e redes sociais. É muito mais do que isso. Não, muito mais. Você tem que ter processos digitais. Mas lá na Loca Imob, né? Tudo é digital. 100% digital. Hoje nós temos... Vocês entregam um sistema para o cara? Como é? Tudo. Tem um CRM para ele acompanhar as locações que a gente está gerindo para ele. Toda a assinatura dos contratos e todas as vistorias. É tudo feito online, 100% online. Eu tenho clientes em São Luís, Maranhão, como eu tenho clientes lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu tenho clientes em São Paulo, como eu tenho no Espírito Santo. Hoje deu problema lá no Rio Grande do Sul. É legal eu falar isso. Hoje uma das maiores produtoras de locação nossa, mensal e individual, é uma corretora de Vila Velha, que começou alugando há 5 meses atrás, com um modelo que a gente oferece de ferramenta, porque a gente empodera a imobiliária. Agora você vai captar imóvel e o seu aluguel está garantido para o proprietário. Fala, deixa comigo que eu vou te pagar em dia todo dia 15. Isso é um marketing fudido. E aí ela começava com um imóvel. Sim. E hoje ela aluga 8. Ela é sozinha. Só ela e o marido dela. Eu pergunto para o Edgar conhece bem o mercado de Vila Velha. Edgar, quantas imobiliárias você conhece hoje em Vila Velha que aluga 8 imóveis por mês? Não assim, essa ferramenta, essa solução aí, que é pagar em dia, porque uma coisa é garantir, outra coisa é pagar em dia. São duas coisas, são dois entendimentos diferentes. Sim. Né? Isso é uma solução que no ouvido do cliente é sensacional. Entendeu? É sensacional. E é muito pouco utilizada. Algumas empresas já conseguiram colocar, outras não conseguiram colocar, mas é uma solução que eu acho que vai abocanhar muito parte desses 60% que estão na mão de proprietários, né? Você tira a dor de cabeça do cara e garante, né? Mas assim, o mercado ele é feito de muito tipo de gente, né? Então assim, tem aquele proprietário que ele quer ter o trabalho, que é aquele proprietário que quer deixar com o advogado dele, que acha que o advogado soluciona qualquer problema. Exatamente. Tem aquele cara que já teve uma experiência ruim com a imobiliária e não quer imobiliária ruim. Então tem diversos. Então alguns desses a gente consegue absorver quando a gente entra com uma solução dessa. Mas assim, eu vejo que a sua ferramenta... o cara tem uma operação totalmente estruturada. Você não fez essa ferramenta para esse cara? Não, a gente até oferece, até disponibiliza. Mas não é bem o nosso foco, né? É esse cara que já tem essa imobiliária, esse corretor, que já tem uma estrutura que, como o Edgar, construiu, ele sabe os problemas e as dores de cabeça que ele teve para chegar no momento que ele está. E aí, de repente, parece uma empresa, Loca Imob, falar, cara, tudo que você fez está errado e agora você vai ter que migrar para cá. Na cabeça dele, isso não vai mudar de uma hora para outra. Ele vai testar, ele vai ver, ele vai confiar, porque para muitos, o Eric, a locação é como se fosse um filho. É uma dor de cabeça que ele não quer largar. E tem alguns que não, eu não quero mais essa dor de cabeça, tanto que ele larga e traumatiza.
né? Então, a ferramenta que a gente oferece é, eu vou fazer o operacional para você, eu vou tirar a dor de cabeça da sua imobiliária, a preocupação. Isso, para quem não trabalha, é música para o ouvido. Mas eu vejo o seguinte, por exemplo, o Edgar, ele tem uma estrutura por trás, como você falou, não é nem questão de ter filho, é questão de ter rentável. Então, assim, ele tem uma estrutura por trás, ele tem funcionário, já tem um monte de locação ativa. Ele mexer nisso é um movimento que ele vai fazer que é um pouco, que pode demorar um pouco. É diferente dessa menina que você falou aí de Taparica, que é ela, o marido e mais um funcionário, né? Né? Que ela consegue, tipo assim, cara, aqui eu vou conseguir abrir um ramo na minha imobiliária, que eu vou botar, que eu vou caçar sei lá, como é que a gente pode falar, esses imóveis, porque eu não vou ter a dor de cabeça de ter que ficar ligando para fornecedor. Inclusive, isso que eu queria falar. Você falou que tem operação no Sul, tem operação São Paulo, Espírito Santo, cara. Deu problema. Como é que tem que consertar cano? O que você faz? Nós temos uma rede de cadastrados de fornecedores e prestadores de serviço. Já tudo plugado na nossa empresa. Em todo estado? Todos os estados do Brasil. Tanto a gente tem empresas específicas para isso, como a gente tem profissionais autônomos. Eu quero passar um negócio muito interessante que é importante as pessoas entenderem. Quando você tem uma carteira de locação, muitas imobiliárias, a maioria, Eric e Edgar, não faz o DRE da locação. Ou seja, quanto é que eu estou ganhando de dinheiro com isso aqui? Qual que é a minha lucratividade? E aí, quando a gente chega para conversar com as imobiliárias e a gente prova para ela, cara, a sua lucratividade aí tá de 25% a 30%, você tá lucrando, a tua receita, você pagou todo mundo, funcionário, sistema jurídico, prestador de serviço, você está lucrando 20% a 30%. Ele assusta, porque a gente já entra como nós temos o processo já desenhado, com tecnologia, eu consigo garantir para ele uma lucratividade de 60% no contrato. E eles duvidam. Mas por quê? Porque foi feito um processo. O Edgar, por exemplo, se ele pegar, ele tem a imobiliária dele, ele sabe lá quanto é que tem a lucratividade dele, ele tem os processos, parte é manual, parte é digital, mas ele tem isso na mão dele. Ele sabe onde é que dói, onde que ele pode cortar ou deixar de cortar. O grande problema da gestão de imóveis é que não tem essa gestão de processo. Às vezes ele não sabe nem onde que ele está perdendo dinheiro. Entendi. Entendeu? Mas a nossa solução, ela não vem para substituir o mercado tradicional. Ela vem para ser uma opção, certo? Eu dou um exemplo do Uber. O Uber não veio e não acabou com os táxis. Mas ele abocanhou uma fatia do mercado que é o futuro. Então, vamos combinar aqui? Quem são os futuros clientes das imobiliárias? Quem são os futuros proprietários que vão deixar imóvel na imobiliária? Quem são os futuros clientes das imobiliárias que vão alugar? São as pessoas que têm menos de 40 anos. Essas pessoas estão numa era digital, numa rapidez. Elas querem olhar o imóvel rápido, elas querem assinatura rápida, elas querem tudo para ontem. E é uma geração, Eric, que se você pergunta para eles, eles não querem comprar imóvel nesse momento. Eles querem alugar. Daqui ele sai, né? Daqui ele vai para outro lugar, daqui a 8 meses. Aí ele ganha dinheiro, ele compra o imóvel não para ele morar, é para investir, para ele ganhar renda. Então, existe um mercado que vai ser... O perfil desse consumidor mudou. O problema é que as imobiliárias e os corretores não estão acompanhando esse movimento digital que o consumidor está fazendo. Tá, mas eu sou corretor, beleza? Eu sou corretor e eu contrato sua plataforma lá para mim. Tô perguntando, Edgar, porque como você pode perguntar isso melhor do que eu, mas assim, eu sou corretor, beleza, eu tenho meu cliente, eu tenho meu imóvel, aí eu brigo com sua plataforma, eu falo, não quero mais, vou embora. Qual que é o risco de você ficar com o meu cliente? Nenhum, porque nós somos prestadores de serviço e tem um contrato firmado, né? Então, se não tem multa rescisória nem para saída, não tem fidelidade, se avisa com 30 dias que você não quer mais a nossa gestão, né? Os contratos que a gente já está gerindo continuam cobertos pela seguradora, mas a gestão passa para você. Então ali é você que vai cuidar de cobrar o inquilino, de ver os problemas do imóvel, passa a carteira. Porque a ideia nossa, a gente trabalha muito com um sistema omnichannel. Eu quero facilitar, eu não quero dificultar.
A gente facilita a entrada, como a gente facilita a saída. É até a flexibilidade que o Edgar falou, Sim. né? De ser muito mais... Hoje não tem mais esse negócio. Eu vou dar um exemplo, o Edgar conhece seguro de carro. Sempre teve obrigação de fazer 1 ano de seguro, aquela coisa. Cara, hoje você vai alugar o seguro, você aluga por hora. Seguro de carro você aluga por hora. E fiador, pessoal, são 3 coisas que todo mundo paga para ninguém querer usar. Seguro de carro, plano de saúde e fiador. Perfeito. Ninguém quer usar isso, mas é uma regra do mercado, né? Então, assim, a gente entra como uma solução, parceria com pequenas, médias, grandes imobiliárias e corretores, mas a ideia é o seguinte, é trazer aqui à tona uma discussão, né? O Edgar foi muito feliz. O processo da minha imobiliária está redondo? Eu estou ganhando dinheiro com isso? Eu estou tendo paz? Eu estou tendo tranquilidade? Tem gente que acostuma com caos. Tem dono de imobiliária que reclama o tempo todo dos problemas que a locação traz, mas não quer se largar. E a gente entra com essa solução. E às vezes até a ficha dele cair demora um pouco. Hein, Edgar? E uma coisa que... como é que eu posso explicar isso? Uma coisa que você investe muito em tecnologia nas suas 2 empresas, nas suas 2 frentes, né? Isso aí é um investimento pesado que você faz. Eu posso dizer que a automação vai ser o futuro do aluguel? Eu acho que automação é o futuro de tudo, né? É você colocar... Mas no aluguel também, numa operação de aluguel? Sim, Porque é muita variável. E a automação muitas vezes não pega. Mas como é que você vê isso? Não, cara, assim, a automação, ela vem para resolver como o seu problema? Repetir a tarefa sem erro. Porque uma vez que você liga, você configura ela e liga, ela roda sozinha e não dá erro. Então, um exemplo, o sistema que a gente utiliza já há 3 ou 4 anos, o repasse já é automático. Então, o que fez? Nosso erro ficou mínimo. Por quê? Porque é precisão, é feito no tempo do mesmo tempo, da mesma forma. Então isso me tirou, inclusive, a atenção com funcionários que eu tinha nessa área. Cara, você acredita que tem parceiros nossos que ainda controlam toda a carteira de aluguel na planilha? Não, ele falou ali, cara, assim, eu utilizo planilha, mas para algumas coisas mínimas, entendeu? Às vezes eu faço alguns relatórios que, pro meu entendimento, que é necessário. Mas é impossível você uma coisinha que o sistema não entrega, né? Você tira, exatamente, você exporta do sistema aqui, exporta do sistema ali e resolve, entendeu? Mas é impossível. E eu vou falar uma coisa que o Edgar falou muito importante. A Lokimob, ela é 100% digital automatizada, mas ela não abriu mão do humano. Então eu poderia ter todos os processos 100% tecnológicos e não precisar do envolvimento humano. Mas entenda, a gente trabalha com o ser humano, né? O proprietário é um ser humano, o inquilino é um ser humano. Então, num certo momento, tudo aquilo que é escalável, tudo aquilo que a gente pode colocar como repetição, eu vou fazer. Você tem que ligar isso. Tecnológico. Mas na hora de atender um proprietário que ele precisa falar, porque ele está insatisfeito com alguma coisa no imóvel, ele tem que ter imobiliária para falar. Exatamente. O inquilino, ele tem que ter um WhatsApp, um telefone, um e-mail para ele conversar e não um chatbot. E vocês também entram nisso? Nós temos. Então, nós trabalhamos a parte tecnológica para facilitar a operação, mas nós também temos a parte humana. Parte é da imobiliária e do corretor que está prestando serviço com a gente, e parte é do nosso próprio back-office. Né? Isso é importante ficar claro para quem está nos ouvindo, é que a gente chama FII digital. Eu uso o digital, mas eu também preciso da parte offline, que é a parte humana dentro desse processo de locação. Sim, não, mas continua falando aí que eu tô gostando disso aí que você tá falando. E é muito importante também entender... Mas assim, eu liguei pro cara, liguei pra você, o cano estourou aqui, eu não ligo pra imobiliária. Não, você vai ter todo um suporte especializado da Lokimob,
porque ela já tem todos esses profissionais cadastrados, ela já tem toda uma equipe preparada para mandar lá um técnico, um engenheiro no imóvel para identificar de quem que é a responsabilidade, porque às vezes deu um problema no imóvel e a responsabilidade para pagar esse conserto não é do inquilino, às vezes é um problema estrutural que já vem de quando o imóvel foi construído. E aí quem que tem que pagar é o proprietário, mas tem que se ter um profissional capacitado para identificar isso. Perfeito. Né? Então, essas dores de cabeça da pós-locação, que é o inquilino, que é o imóvel, é o inquilino que não pagou o boleto, é o repasse que está atrasado, aí o proprietário não quer saber se o inquilino, ele quer, tira aquele inquilino porque eu preciso, eu fiz compromisso com essa renda. Então, aí que a Lokimob entra, porque ela garante em dia. Enquanto o inquilino estiver no imóvel, o proprietário está recebendo o repasse dele, do aluguel, IPTU e condomínio, e a imobiliária está ganhando a comissão dela. Então você trabalha com previsibilidade, você tem segurança na receita. Perfeito. Bom, pessoal, esse bate-papo foi com Leandro Lungo, né? Um dos fundadores da Imob Service também, que tem esse ramo. A Imob Service, inclusive, tem outras frentes, né, Leandro? Sim. Que a gente pode até conversar a respeito disso, trazer você mais vezes aqui para a gente conversar. Perfeito. A gente fez um muito focado em aluguel. E esse foi o 6º episódio, tá, pessoal? Leandro, obrigado aí pela sua presença. Satisfação. Tá? E obrigado pelo convite. Espero muito que você volte. Volto sim, pra gente falar um pouquinho mais vezes. Pessoal, obrigado mais uma vez. Esse foi o 6º episódio do Quadra. Grande abraço. Um abraço, pessoal.